Saúdo a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou tão feliz, mas tão feliz que esse ano é o ano da família. Quem ama a sua família? Gente, Deus vai fazer coisas grandes na nossa família, creia nisso. Tenha expectativas boas para esse ano. Deus vai operar coisas que nós nem sonhamos e nem imaginamos no meio da nossa família. E no final desse ano nós vamos ter muitas histórias boas para contar. Você crê nisso? Vamos pedir isso para Deus desde o primeiro culto, hoje, o primeiro domingo do ano. Creia nisso, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, cura a minha família, Senhor, restaura a minha família, Senhor, dá um novo ânimo para a minha família, Senhor, nos une mais como família. Deus vai fazer coisas maravilhosas na nossa família. A verdade é que toda família tem uma boa história para contar. Eu acho que se eu passasse o microfone para alguns aqui, ou até para todos, todos nós temos uma boa história de família para contar. Temos ou não temos? Aquela história que a gente senta na beira do fogão de lenha, aqueles que gostam, né? Ou em algum outro lugar, e aí a gente começa a comer, e a gente vai lembrando de algumas coisas, a gente dá risada. Eu me lembro, por exemplo, de uma história de família que a gente viveu muito interessante, alguns anos atrás. Eu fui a um parque de diversões com a minha família, isso já faz alguns anos. Na época o meu filho caçula tinha 7 anos, esse ano agora ele vai completar 12, então já faz um tempinho. E aí a gente brincou, e um momento em família muito gostoso, divertido, e fomos em vários brinquedos e tal. Aí chegou perto da montanha-russa. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de montanha-russa. Para mim, assim, esse negócio de altura, esse negócio radical, é estranho. Eu prefiro ver. Eu falo, vai filho, vai que o papai vai ficar aqui olhando. E o meu filho ama esse negócio de brinquedo radical, montanha-russa. E aí ele olhou aquela montanha-russa e ele falou, papai, vamos! Irmãos, quando eu olhei a altura daquele negócio, eu falei, não vou mesmo, de jeito nenhum. Só que eu não queria admitir para um menino de 7 anos de idade que eu estava morrendo de medo. E aí eu pensei, eu vou enganar esse menino aqui, e ele não vai ficar sabendo que eu estou com medo, e a gente vai embora. Aí eu falei, filho... Olhei no relógio e falei, já está tão tarde, ai que pena, não vai dar para a gente ir na montanha-russa, mas fica para a próxima, quando a gente voltar a esse parque, a gente vai à montanha-russa. Irmãos, 7 anos de idade, ele olhou para mim, começou a dar risada, falou, papai, fala logo que você está morrendo de medo dessa montanha. Eu falei, não estou, tá sim, não estou, tá, não estou, não estou, então vamos. Eu falei, então vamos, demorou. Aí nós entramos no carrinho. Quando o carrinho começou a subir, que ele engatou assim na montanha, ele foi subindo, o Samuel de 7 anos do meu lado começou a dar risada. Aí eu olhei e falei, meu Deus, fui manipulado por um menino de 7 anos de idade, mas não dava mais tempo de sair, o carrinho já estava subindo. E quando o carrinho começou a subir, eu fechei os olhos e comecei a orar. E fui subindo em silêncio assim a montanha. Irmãos, quando chegou lá em cima, para que eu fui subir naquela montanha? Eu me lembro como se fosse hoje, é uma boa história para lembrar, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Quando a gente chegou lá no topo da montanha, o Samuel, 7 aninhos de idade, ele conversou, papai, se o nosso carrinho cair daqui de cima, a gente morre. Eu nem respondi, eu fiquei quieto, só em oração. Aí ele continuou, papai, e se a gente morrer, vai ser uma morte rápida? Ou a gente vai ficar agonizando, sofrendo, assim? Eu fiquei quieto. Aí ele falou assim, papai, e se a gente morrer hoje, a gente vai para o céu? Aí eu não aguentei, eu olhei para ele e falei, fica quieto, moleque, e para de falar do céu. Ele olhou para mim e falou, ué, você não é pastor? Eu pensei que pastor gostava do céu. Ele falou, acho que você é um pastor diferente, hein, papai? Boas histórias de família, né? Hoje, na hora, eu fiquei com raiva, bravo e com medo, mas hoje a gente dá boas risadas. Eu quero profetizar que no final desse ano, nós vamos ter boas histórias para a gente contar. Não só histórias divertidas, mas como eu já falei, histórias de restauração e de curas. Deus vai agir no meio das nossas famílias, irmãos, amém? Vamos crer nisso. Não perca o foco, esse é o ano da família. Deus vai restaurar a nossa família. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8. Quero fazer uma breve reflexão com a igreja
nesse capítulo, Romanos capítulo 8. Eu vou ler com os irmãos a partir do verso 26, Romanos 8, 26 a 30. 5 versículos apenas, eu quero ler com a igreja. Romanos 8, 26 até o 30. Irmãos, dizem os especialistas do Novo Testamento, há teólogos que se especializam em determinados assuntos da Bíblia, e você vai encontrar teólogos que são estudiosos específicos do Novo Testamento. Dizem os estudiosos do Novo Testamento que a carta aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então eles dizem que o capítulo 8, que nós vamos estudar hoje, é o pico do Everest, ou seja, é o ponto mais alto. O que significa isso? Significa que a revelação de Deus aqui em Romanos, capítulo 8, é simplesmente grandiosa demais. É estupendo aquilo que Deus nos revela aqui no capítulo 8 de Romanos. Então, pensando nessa grandeza de Deus que nós encontramos nesse capítulo, o nosso tema de hoje é esse aqui: características grandiosas de Deus. Nós vamos olhar para esses 5 versículos e nós vamos pensar nas características grandiosas de Deus. Romanos 8, o verso 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, é poderosa para trazer paz aos nossos corações, para trazer consolo à nossa alma. A Tua palavra é aquela que traz direção em tempos difíceis e confusos. Senhor, que nesta noite a Tua palavra venha com poder sobre nós e que o Teu Espírito Santo fale poderosamente, Senhor, ao nosso coração. Fala ao coração do Teu povo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Características grandiosas de Deus. Nesse pequeno trecho que nós lemos, apenas 5 versículos, o apóstolo Paulo destaca pelo menos 3 características grandiosas de Deus. A primeira característica que o apóstolo vai trabalhar aqui é aquilo que nós vamos chamar de solidariedade de Deus. A primeira característica grandiosa é a solidariedade de Deus. Paulo começa o verso 26 dizendo assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Note a solidariedade de Deus em ação. Olha o que Paulo está falando, irmãos, do Espírito Santo. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Paulo está dizendo, portanto, que o Espírito não está parado. O Espírito Santo, ele não está de braços cruzados. O Espírito Santo não está inerte. Olha o que Paulo diz: o Espírito Santo, ele nos assiste. Olha como Deus é solidário. Ele nos ajuda. E ele nos ajuda em quê? O que diz a Bíblia aí? Em nossa fraqueza. Nós temos muitas fraquezas. Eu e você temos muitas e muitas fraquezas. Eu, inclusive, preparei aqui uma listinha de fraqueza para compartilhar com vocês. Olha quantas fraquezas nós temos, gente. Fraquezas físicas, fraquezas espirituais, fraquezas emocionais, fraquezas morais. Quem aqui, pelo menos, tem metade dessa lista aí? Levanta a mão. O resto não tem? Você não tem essas fraquezas? Ó, que mentira, é uma fraqueza também, irmão. Todos nós temos
Com certeza essas fraquezas aqui dessa lista e muito mais. Mas vamos pensar aqui, ó, fraquezas físicas. Um exemplo de fraqueza física seria, por exemplo, a própria deterioração do nosso corpo. Isso é uma fraqueza física. Quando a gente tem 20 anos de idade, a gente não percebe, a gente só vai perceber isso depois. Mas quando a gente tem 20 anos de idade, o nosso corpo tem força, o nosso corpo tem vigor, tem vitalidade. A própria Bíblia diz que o jovem corre e ele não se cansa, ele caminha e ele não se fatiga. Quando você é jovem, você tem 20 anos, você não tem tempo ruim para o jovem, é ou não é? Você lembra da sua juventude? Quando a gente é jovem, a gente come de tudo e não passa mal. Oh, coisa boa, né? Você pode comer tudo e não passa mal. Come até chumbo derretido e não passa mal. Você mistura com ketchup e está tudo certo. Mas depois que a idade vai chegando, por exemplo, quando a gente chega nos 40 anos de idade, meu irmão, quem já passou dos 40? Deixa eu ver quem está comigo aí, ó, depois dos 40. Meu irmão, quando a gente chega aos 40, a gente descobre que a gente não tem mais a vitalidade dos 20 anos de idade, a gente não tem mais o corpo dos 20 anos de idade. Esses dias eu fui participar de uma confraternização de um dos PGs aqui da nossa igreja. Muito legal que no final do ano os PGs fazem as confraternizações, os encontros, é maravilhoso. E eu fui com a minha família, a gente teve a oportunidade de ir em uma dessas confraternizações, e aí esse PG fez num clube de campo. E aí nós fomos nesse clube, foi muito legal, nós tivemos um momento lá de oração, um momento de comunhão, louvamos a Deus, foi maravilhoso. Aí em um determinado momento os irmãos falaram assim, vamos jogar bola? E aí, vamos pastor jogar bola? Eu falei, vamos. E aí nós fomos ao campo de futebol. Quando a gente chegou no campinho assim de futebol, eu percebi que nós tínhamos dois grupos distintos ali. Nós tínhamos o grupo dos jovens, que eram os meninos até 20 anos de idade, então lá tinha menino de 11 anos, de 14 anos, de 18 anos, de 20 anos, era a turma dos jovens. E eu percebi que nós tínhamos também o grupo dos velhinhos, que era o meu grupo, que é o grupo passou dos 40. Tinha irmão lá de 42, de 45, de 47, de 50, era o grupo dos velhinhos e o grupo dos jovens. Aí a gente misturou todo mundo lá e começamos a jogar bola, e joga, e esse é o nosso problema, a gente fica um ano sem jogar bola, depois você quer jogar demais, a gente jogou, estava um sol, a gente não percebeu aquela coisa tal na empolgação, mais ou menos depois de 1 hora que a gente não parou de correr, estava jogando bola, aí terminou o jogo. Irmãos, quando eu olhei para os jovens, a turma dos até 20 anos, que eu olhei assim, depois de 1 hora, eles estavam normal. Eu olhei assim, parecia que eles tinham acabado de acordar. Eu estava assim, feliz, tranquilo, tal. Quando eu olhei para o meu grupo dos 40 anos, para a turminha dos velhinhos assim, tinha uns irmãos lá que estavam assim. Eu falei, meu Deus, nós vamos trazer um tubo de oxigênio para esse irmão aqui, que ele está infartando aqui, vai ter um infarto do miocárdio aqui, nós vamos para o hospital. E tinha uns outros assim, a gente foi para uma árvorezinha assim que tinha lá e estava todo, ai meu Deus, está doendo aqui, e a turminha dos 40 anos. Aí, passou um dos meninos assim, eu percebi que ele estava chupando um dos jovens, ele estava chupando aquela bala house. Quem já chupou, você lembra aquela bala house? Tinha até aquele que é ardido demais, né? Quando eu era jovem, eu chupei muito essa bala, e aí, quando ele passou assim, ele estava chupando essa bala, e aí eu não aguentei, aí eu olhei para o meu grupinho lá, a turminha dos 40 e poucos anos, a turminha dos velhinhos, falei assim, gente, quem gosta de house é jovem, porque nós gosta de Dorflex. Aí eles deram risada, é verdade, pastor. E aí, eu falei, não é verdade mesmo? Quando a gente é jovem, a gente fala, me dá uma bala aí, meu irmão, me dá um chiclete aí, me dá um house aí, mas isso até os 20, meu irmão. Depois que você passa dos 40, você fala assim, alguém tem um Dorflex aí para mim? Se tiver 2 é melhor. A gente não fala isso, porque o nosso corpo não é mais o mesmo. Isso é uma fraqueza física? É a deterioração do nosso corpo. Não dá para lutar contra isso. Isso é uma fraqueza do nosso corpo. E não tem jeito. O nosso corpo ele vai mesmo se deteriorando. Aí quando você faz 40, você descobre que não tem mais o corpo de 20. Aí quando você faz 60, você descobre que você já não tem o corpo de 40. E aí quando você faz 80, você fala, ai, como era bom o meu corpo de 60. E quando você faz 100, e aí? Aí não tem nem mais corpo. Ó, já morreu, já foi embora.
É isso aí, é a fraqueza física, é a deterioração do nosso corpo. A nossa esperança está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a nossa grande esperança, aleluia, está lá em 1 Coríntios 15, que diz que quando Jesus vier arrebatar a igreja, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, 1 Coríntios 15 diz que nós seremos transformados. O nosso corpo corruptível, diz a Bíblia, será revestido de incorruptibilidade. Quer dizer, o corpo que se desgasta não vai se desgastar mais. Aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. O nosso corpo mortal, diz 1 Coríntios 15, se revestirá de imortalidade. E nós teremos um corpo glorificado. Aleluia. Essa é a minha esperança, irmão. Acho que tem que ser a nossa esperança, né, da igreja. O nosso corpo será um corpo glorificado. Trocando em palavras, na verdade, o que vai acontecer? Quando nós formos arrebatados, nós teremos um corpo que nunca mais adoecerá. Olha que benção. Nós teremos um corpo que nunca mais envelhecerá. Ficaremos lá por toda a eternidade, e nós não ficaremos velhos, olha que coisa extraordinária, e agora o que muita gente vai gostar, nós teremos um corpo que nunca mais engordará, aleluia. Nós vamos comer lá no céu? Depois que Jesus ressuscitou, ele comeu? Leia o Novo Testamento, Jesus comeu, ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, fez uma brasa lá, assou uns peixes e comeu os peixes. Então, depois que você tem um corpo glorificado, nós vamos comer, mas nós não vamos envelhecer, nós não vamos ficar doentes e nós não vamos engordar. Oh, glória, vai ser bom demais. Mas até lá, nós temos que lidar com as fraquezas físicas. Nós temos fraquezas. Um outro tipo de fraquezas que nós temos são as fraquezas espirituais. Você quer um exemplo de fraqueza espiritual? A falta de fé. Fale para mim, quem nunca passou por uma crise de fé? Leia o Antigo Testamento, o Novo Testamento, reis, profetas, sacerdotes, apóstolos, homens e mulheres de Deus, que passaram por verdadeiras crises de fé, quando a fé dá uma baqueada, quando a nossa fé ela dá uma esmorecida, e a gente fica meio abalado. Todos nós temos fraquezas espirituais, fraquezas físicas, fraquezas espirituais, fraquezas emocionais. Um exemplo de fraqueza emocional, desânimo. Você conhece alguém que nunca passou pelo desânimo? De vez em quando, a gente fica pessimista, nossa alma fica pessimista. Você pode ser otimista, mas há momentos de pessimista. Aliás, tem a oração do otimista e a oração do pessimista, né? Qual que é a oração do otimista? 1000 cairão ao meu lado. Otimista, hein? 1000 cairão ao meu lado. 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse é o otimista. E o pessimista? 1000 vão ficar em pé do meu lado. 10.000 vão ficar em pé à minha direita, mas eu vou cair. Eu já estou... Quantas vezes o pessimismo, ele toma a nossa alma? Isso é uma fraqueza emocional. Ansiedade, irmãos. Quem já perdeu noites de sono porque ficou ansioso em relação a qualquer coisa, um problema, uma dificuldade, você não dormiu, o olho ficou estalado assim, você virava de um lado para o outro e não dormiu, a ansiedade batendo forte no seu coração. Tem gente que fica ansioso, não consegue comer direito, tem gente que come demais. A ansiedade é uma fraqueza emocional. Nós temos fraquezas físicas, nós temos fraquezas espirituais, temos fraquezas emocionais, nós temos também fraquezas morais. Olha quantas fraquezas. Exemplo de fraqueza moral: mentira, é uma fraqueza moral. Desonestidade, infidelidade, inveja, maledicência, são fraquezas morais. O curioso é que às vezes a gente descobre que a gente tem uma fraqueza moral, lá na nossa tenra idade, a gente já descobre que tem que lutar contra aquela fraqueza. Por exemplo, tinha um menininho, irmãos, que era mentiroso. Pensa, não tem gente assim? Desde pequenininho ele já tem uma dificuldade. A dificuldade desse menino era a mentira. Mentiroso, desde pequenininho, mentira era uma dificuldade. Aí um dia ele olhou para a mãe dele e falou assim: ô mãe, ele olhou para a mãe e falou: mãe, os meus amigos lá do curso de inglês ficam falando que eu sou mentiroso, mas eu não sou. A mãe olhou para ele e falou: larga a mão de ser besta, moleque, você nem faz curso de inglês. Olha,
tem hora que não só a mentira, mas uma fraqueza moral, você percebe que você tem uma linguinha que coça para falar mal dos outros. Igual o pastor Toninho falou outro dia, quando morrer é um caixão para o corpo e uma carreta para a língua. Porque tem gente que tem fraquezas, você precisa identificar a sua fraqueza. Mas sabe, o que mais me impressiona, uma das coisas que mais me impressiona aqui em Romanos 8, é que apesar de todas essas fraquezas que nós temos, físicas, emocionais, espirituais, morais, a Bíblia diz que apesar de todas essas fraquezas, gente, o Espírito Santo não desiste de nós. O Espírito Santo não nos abandona por causa das nossas fraquezas. Talvez amigos já se afastaram de você por causa de uma dessas fraquezas que você tem. Talvez parentes já desistiram de você por causa dessas fraquezas. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não nos abandona. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Seja uma fraqueza física, emocional, espiritual, o Espírito Santo, ele nos assiste. E a ideia desse verbo utilizado aqui, o verbo assistir, aqui em Romanos 8, você sabe que a língua original que o Novo Testamento foi escrita é o grego. E no grego, esse verbo empregado aqui em Romanos 8, o verbo assistir, ele traz a ideia de que por vezes a vida se torna um fardo tão pesado. Essa é a ideia do verbo assistir aqui, que às vezes a vida se torna um fardo tão difícil de carregar, tão pesado, que você simplesmente não consegue carregar esse fardo sozinho. Aí o Espírito Santo vem e ele te ajuda a carregar esse fardo. Essa é a ideia do verbo assistir, que a vida fica um fardo pesado, o Espírito Santo vem e ele te assiste, ele não fica olhando você carregar aquele fardo pesado, mas ele vem e ele te ajuda a carregar esse fardo. Essa é a solidariedade de Deus, é um Deus que nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos difíceis, e às vezes, irmãos, a fraqueza, qualquer uma delas aí, às vezes é tão intensa, que a gente não consegue nem orar como deve. Olha o que Paulo diz aí no verso 26, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque às vezes a fraqueza é tão grande, que nós não sabemos orar como convém. Às vezes a gente está passando um momento tão difícil na vida, que nós não sabemos orar como convém. Por que nós não sabemos orar como convém? Porque na verdade nós não sabemos o que é melhor para nós. Essa que é a verdade, nós não sabemos o que é melhor para nós. Quantas vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Quantas vezes nós pedimos para Deus algo que vai nos destruir, achando que aquilo vai nos abençoar. E é por isso que nem sempre Deus faz aquilo que você quer. É por isso que nem sempre Deus dá o que você pede. Quem lembra de José do Egito? José do Egito, a Bíblia diz que ele estava preso, e ele era inocente, a Bíblia garante isso, José estava preso, ele era inocente, diz a Bíblia, que José pediu ao copeiro de Faraó, para lembrar-se dele, olha, quando você estiver na presença do Faraó, lembre-se de mim. Você acha que José não orou? Quando o copeiro saiu e foi falar lá com o Faraó, você acha que José não orou? Senhor, faz esse homem lembrar de mim, faz esse homem falar de mim para o Faraó me tirar daqui, o Senhor sabe que eu estou preso injustamente. Quantas vezes o José talvez não orou, pedindo para Deus tirá-lo de lá, para Deus fazer o copeiro lembrar dele e falar com o Faraó. Diz a Bíblia que o copeiro esqueceu-se de José, e José ficou na prisão mofando mais 2 anos. E talvez você pergunte assim, mas pastor, onde está Deus? É uma pergunta que às vezes a gente faz. Onde está Deus que permite que um filho seu inocente padeça numa prisão? Pastor, por que Deus não tirou José da prisão, quando José pediu para sair da prisão? Com certeza o José lá na prisão orou muitas vezes, pedindo para Deus tirá-lo de lá, mas Deus não tirou. José ficou mais 2 anos mofando naquela prisão. Por que Deus não tirou José da cadeia, quando José pediu para sair, gente? Por uma razão muito simples. Porque se Deus tivesse tirado José da prisão, quando José queria sair da prisão,
O máximo que José teria se tornado seria ajudante do copeiro. Ele seria o auxiliar do lavador de copos e de pratos lá do faraó. E ponto final. Esse seria o destino final dele. Se o copeiro tivesse tirado José de lá, o copeiro ia fazer de José o seu escravo para sempre. E José ia virar o ajudante do copeiro e ponto final. Mas nos 2 anos que o José ficou lá mofando na prisão, o Espírito Santo não ficou parado. Paulo diz aqui que o Espírito Santo é o Deus que nos assiste, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Naqueles 2 anos que José ficou mofando na cadeia, parecia que nada estava acontecendo, o Espírito Santo não estava inerte, o Espírito Santo não estava de braços cruzados. Sabe o que o Espírito Santo estava fazendo? Esses dias nós assistimos agora a posse do novo presidente, e nós vimos quando o Bolsonaro subiu a rampa do palácio, para receber lá em cima a faixa de presidente. Você assistiu a posse? Ele subindo aquela rampa do palácio, aquela cerimônia bonita, emocionante. Sabe o que o Espírito Santo estava fazendo quando José estava lá mofando na prisão? O Espírito Santo não estava parado, ele é o Deus que nos assiste na nossa fraqueza. O Espírito Santo, naqueles 2 anos, o Espírito Santo estava construindo a rampa do palácio para que José saísse da prisão e se tornasse o governador do Egito, querido. O que significa isso? Significa que quando parece que Deus está parado, na verdade, aí é que Ele está trabalhando por nós. Quando parece que Deus está de braços cruzados, na verdade Ele está fazendo hora extra, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Quando todo mundo achou que Deus tinha esquecido de José, quando todo mundo achou que Deus tinha largado de José, havia um movimento de Deus nos bastidores da história para abençoar José. Irmãos, é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 8, é dessa solidariedade de Deus, é desse Deus que vê o nosso sofrimento e que não fica parado, mas Ele vem nos ajudar a carregar o fardo. Nesse ano de 2019, quando você passar por momentos em que você fala, está pesado demais, eu não estou aguentando, lembre-se, você não estará sozinho, o Espírito Santo te ajudará a carregar o fardo, e você vai experimentar a solidariedade desse Deus maravilhoso. É disso que Paulo está falando aqui. A primeira característica que ele destaca é a solidariedade de Deus. O Espírito Santo vem e me ajuda a carregar o fardo, quando a vida se torna um peso para nós. Aí o apóstolo Paulo vai destacar agora a segunda característica. A primeira característica é a solidariedade de Deus, e a solidariedade de Deus é quando o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. A segunda característica que Paulo vai destacar ainda no verso 26, é a compaixão de Deus. A compaixão de Deus se manifesta quando o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo diz aqui, o mesmo Espírito, quer dizer, o mesmo Espírito que vai me ajudar quando o fardo estiver pesado, esse mesmo Espírito, ele também vai interceder por mim, Paulo diz aqui, com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido, irmãos? Gemido é uma expressão tão intensa de dor, tão carregada de dor, que a gente simplesmente não consegue articular em palavras. Você está sentindo tanta dor, tanta angústia, que você não tem palavras para expressar essa dor. Aí você geme. Isso é um gemido, é uma expressão intensa de dor. Pois a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Pensa comigo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele geme, ele ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Mas ele não é Deus. E como Deus, ele não conhece todas as palavras. Ele é Deus, pense comigo, o Espírito Santo é Deus. Ele conhece todos os idiomas, ele conhece todos os dialetos, ele conhece todas as línguas de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos anjos, ele conhece a língua dos homens. Ele é Deus, ele conhece a língua do céu, ele conhece a língua da terra. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vai orar por nós,
Quando o Espírito Santo vai interceder por nós, ele não encontra sequer uma única palavra em língua alguma que expresse a compaixão que ele tem por nós, o amor que ele tem por nós. Ele não encontra sequer uma única palavra, nem no céu e nem na terra, e é por isso que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele ora por nós com toda a sua alma, com toda a sua paixão, com toda a sua compaixão. Essa é a grandeza do nosso Deus. Quando você está passando por um momento que você diz assim, eu estou tão fraco que eu não consigo orar. Já passou por isso? Você fala assim, você dobra o joelho para orar, não sai palavras. E às vezes você não consegue nem, você fica lá parado. Você fala, Deus, eu estou tão desanimado, eu estou tão abatido, eu não consigo orar. Eu não consigo orar. Nesse ano de 2019, quando você passar por um momento que você fala assim, eu não consigo orar, não desanime, porque nesse exato momento, alguém vai estar orando por você, alguém vai estar clamando por você, e esse alguém é simplesmente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Eu não consigo orar, eu vou desistir. Não desista, mesmo que você não consiga orar, o Espírito de Deus está intercedendo por você, o Espírito de Deus está clamando ao Deus Pai por você. Senhor, olha o Glaucio, Senhor, olha a Maria, olha o Antônio, olha o Pedro, olha o Marcos, Senhor, olha a Batista Renovada, o Espírito Santo. A gente não consegue orar, mas Ele não desiste de orar por nós. Olha a grandeza do nosso Deus. Na solidariedade de Deus, o Espírito Santo vem e me ajuda a carregar o fardo que se tornou pesado demais. Na compaixão de Deus, o Espírito Santo vem e Ele ora por mim quando eu não tenho força para orar. Mas não termina aí. Paulo vai destacar ainda nesses versículos a terceira característica que nós vamos chamar aqui de sabedoria de Deus. Olha o que diz o verso 28. Leia comigo, só o verso 28 aí, por favor, leia comigo. Sabemos que todas as coisas, vamos juntos, irmãos, bem forte? Sabemos que todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção na primeira palavrinha do verso 28. Qual é a palavra aí? Sabemos, sabemos. Essa palavra sabemos, no grego, na língua grega, essa palavra sabemos, ela vem da mesma raiz que a palavra matemática. Portanto, trata-se de um termo exato. A linguagem que o apóstolo Paulo está utilizando aqui, não é a linguagem da hipótese, não é a linguagem da conjectura, é a linguagem da certeza matemática. Ele vai buscar uma palavra lá da raiz da matemática, um termo exato. No grego, sabemos, vem da mesma raiz que a matemática. Então sabemos, veja que Paulo não diz assim, imaginamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não fala isso. Supomos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe? Não. Qual é a palavra que ele usa? Sabemos. E essa palavra tem uma raiz matemática, é a certeza matemática. Paulo está dizendo assim, sabemos, não há sombra de dúvida, sabemos, assim como nós sabemos que 2 mais 2 são 4, nós também sabemos, não tem dúvida, sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que poucas coisas, que muitas coisas, que a maioria das coisas, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Talvez seja mais fácil a gente entender o que ele não está querendo dizer. Bem, Paulo não está dizendo aqui que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas, não é isso que ele está dizendo. Porque tem gente que interpreta esse versículo assim, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele acha que na vida dele só vai acontecer coisa boa, bênção, vitória, conquista. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é isso, que tudo que vai acontecer com você serão coisas boas. De jeito nenhum. Porque comigo e com você, de vez em quando, acontecem coisas ruins. Por exemplo, crente bate carro. Ó, e como, hein? Tem uns crentes aí que só Jesus, hein?
crente bate carro, crente fica doente, crente, que mais? Fala coisa ruim aí que acontece com crente. Crente bate carro, oi? Crente fica doente, crente fica desempregado, crente tem problema de família, tem ou não tem? Crente sofre a dor do luto, de vez em quando a gente perde alguém que a gente ama, isso é terrível, nosso coração fica em pedaços, isso não são coisas boas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que tudo que vai acontecer são coisas boas. De vez em quando a gente sofre injustiças nessa vida, e ser injustiçado não é uma coisa boa, gente. De novo, vou me reportar a José. Vamos pegar outro exemplo lá de José. Quando José foi vendido pelos seus próprios irmãos, como uma mercadoria barata para o Egito, aquilo não foi coisa boa, irmãos. Ser vendido pelo próprio irmão, ser vendido já é uma coisa terrível. Agora, ser vendido pelos próprios irmãos, isso não foi um ato de bondade, foi um ato de maldade, um ato perverso, um ato de injustiça. Os irmãos fizeram mal para José, porém, diz a Bíblia, 20 anos depois, José se apresenta aos irmãos como o dono do Egito, o governador do Egito, e José olha para eles e diz assim: vós intentastes o mal contra mim. José diz assim: a intenção de vocês foi perversa, vocês quiseram me fazer mal, vós intentastes o mal contra mim. Aí José diz assim: porém Deus transformou o mal em bênção para a preservação da vida. Em outras palavras, José estava dizendo o seguinte: quando coisas boas aconteceram comigo, Deus estava cuidando de mim. Mas quando coisas ruins aconteceram comigo, Deus estava cuidando de mim. Deus cuidou de mim nos bons acontecimentos. Deus cuidou de mim nos acontecimentos terríveis da vida. Por quê? Porque Ele tinha um propósito para a minha vida. Ele queria que eu me tornasse o governador para alimentar o Egito, para alimentar as nações. Havia um propósito de Deus para ser cumprido na minha vida. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É disso. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala para o seu vizinho assim: Deus tem um propósito para você. Não pense que você está aqui por estar, não. Eu estou aqui, o que eu vou fazer? Estou aqui passando tempo até chegar à eternidade. Deus tem um propósito para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósitos para cumprir na nossa vida, como Ele cumpriu na vida de José. E é isso que Paulo está ensinando. Paulo não está dizendo que todas as coisas que vão acontecer conosco são coisas boas. O que Paulo está ensinando aqui é que ainda que coisas ruins aconteçam conosco, nós precisamos lembrar que as rédeas da nossa vida estão nas mãos do onipotente Deus. Ainda que sejamos vendidos pelos irmãos, ainda que você vá parar numa prisão, ainda que você seja vítima de uma mentira, ainda que coisas ruins aconteçam na sua vida, você não pode esquecer que as rédeas da sua vida estão nas mãos do onipotente Deus. Deus está conduzindo a sua vida, no meio dos acontecimentos bons, no meio dos acontecimentos ruins. A nossa vida não está largada, a nossa vida está guardada nas mãos poderosas do nosso Deus, e nós precisamos lembrar disso. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos pelo nosso Deus, e Deus, Ele vai tecendo a nossa história no meio dos acontecimentos, coisas boas, coisas ruins, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles. Deus vai trabalhar no meio dos acontecimentos. Imagine que Deus está bordando a sua vida, é como se Deus estivesse tecendo a sua vida, coisa boa está acontecendo, e Deus está tecendo o que Ele quer fazer na sua vida. Coisas ruins estão acontecendo, não tem problema, Deus continua tecendo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Acontecimentos bons e ruins, Deus não perde o fio da meada, Ele continua bordando a nossa vida. Eu fiquei pensando nessa figura de alguém bordando e não perder o fio da meada. Eu me lembrei do testemunho de Gary Chapman, um pastor americano. Ele escreveu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Nós, inclusive, estudamos esse livro lá no nosso último encontro de casais. O pastor Gary Chapman, ele conta que quando ele tinha 5 para 6 anos de idade,
Um dia ele estava sentado aos pés da sua mãe. Ele conta que a sua mãe estava sentada no sofá, fazendo um bordado. Ela estava bordando, estava lá. E ele estava no chão, 5, 6 aninhos de idade, brincando aos pés da mãe. Ele conta que de repente ele levantou os olhinhos e ele viu a mãe fazendo um bordado. Só que como ele estava no chão e ele olhou assim de baixo para cima, ele viu a mãe fazendo um bordado, mas ele viu o bordado pelo avesso. Porque a mãe estava fazendo o bordado aqui, ele estava lá embaixo, ele viu o bordado pelo avesso. E quando ele viu o bordado pelo lado errado, pelo avesso, as linhas estavam todas soltas, estava estranho, estava feio. E ele conta que com 5, 6 aninhos ele falou: mamãe, que coisa feia que você está fazendo, credo. E aí a mãe percebeu que era só um ponto de vista, ele estava olhando o bordado pelo lado errado, ele estava olhando pelo avesso. Aí ele conta que a mãe dele o pegou do chão, o colocou no colo, e aí mostrou para ele o bordado, e agora pelo lado certo, não mais pelo avesso, mas pelo lado certo. E ele diz em um de seus livros, que quando ele olhou o bordado pelo lado certo, ele falou: nunca mais isso saiu da minha mente. Ele olhou, ele falou: era tão lindo o bordado que a minha mãe estava fazendo, era tão lindo, que ele falou, com 6 aninhos, ele olhou e falou: uau, que coisa linda, mamãe, que você está fazendo. E ele diz que ele guarda na memória a imagem daquele bordado, cor combinando com cor, quadrado com quadrado, losango com losango, tudo que ela estava bordando não estava em desordem, estava na mais perfeita ordem, não tinha linha solta, estava tudo perfeito. E aí ele diz que a mãe falou assim: filho, você achou que as linhas estavam soltas? Porque você olhou pelo lado errado, você olhou pelo avesso. Mas agora, no colo da mamãe, veja que tudo está perfeito. Ela falou: a mamãe nunca perdeu o fio da meada. A mamãe sempre soube o que ela estava fazendo. E ao ouvir esse testemunho, eu quero dizer para você, talvez, você esteja hoje olhando a sua própria vida como uma criança que olha o bordado da sua mãe pelo avesso. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida hoje pelo lado errado, pelo avesso. E aí você olha para a sua vida e as coisas não se harmonizam, as coisas não se encaixam, e você entra em desespero, você fala: o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Você olha a sua própria vida hoje e parece que as linhas da vida estão soltas, está tudo estranho, está esquisito. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, quem sabe pode ser até nesse ano de 2019, vai chegar a hora e vai chegar um momento em que Deus vai tirar você do lugar que você está, e Deus vai colocar você no colo dele, e Deus vai mostrar para você a obra linda e perfeita que Ele está fazendo na sua vida. E você vai olhar como o garotinho olhou o bordado da mãe, não pelo avesso, mas pelo lado certo. Você também vai olhar, não mais pelos seus olhos, mas Deus vai mostrar para você com os olhos dele a obra linda e maravilhosa que Ele está fazendo, e você vai perceber que Deus nunca errou. Mesmo quando coisas terríveis aconteceram na sua vida e você achou que aquilo era terrível, Deus nunca errou. Mesmo nesses acontecimentos, Deus estava tecendo um propósito na sua vida, Ele estava construindo algo, e você vai perceber em algum momento da sua vida, Deus vai te mostrar que Ele nunca perdeu o fio da meada. Finalmente você vai perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso Deus não perde o fio da meada, gente. Precisamos confiar nele. Coisas ruins e boas estão acontecendo. Isso não afeta a Deus. Ele está lá, Ele está bordando a nossa vida. Eu estou forjando, eu estou construindo, e Deus está fazendo algo lindo na nossa vida. A gente está chorando porque alguma coisa ruim acontece, e no meio daquele acontecimento ruim, Deus está construindo algo que nós vamos enxergar lá na frente. E aí o texto diz aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez uma pergunta que você possa fazer, foi uma pergunta que eu fiz ao ler esse texto: que bem é esse para o qual todas as coisas vão cooperar? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Sou eu ficar rico? Será que esse é o bem? Deus vai fazer com que tudo coopere para eu ficar rico? Será que esse é o bem para o qual tudo vai cooperar? Sou eu ficar famoso? Sou eu ficar influente?
Porque tem crente que mede o sucesso da vida dele pelo dinheiro que ele tem, pela fama que ele possui, pela influência que ele exerce sobre outros. Será que é isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que esse bem sou eu ficar rico, poderoso, influente? Será que é isso? Paulo não nos deixa sem resposta. A resposta está no verso 29, quando ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Deus já estabeleceu um destino para nós. Também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Sabe qual é o grande projeto de Deus para a sua vida? Sabe qual é o grande bem que Deus quer realizar? E Ele fará com que todas as coisas boas e ruins cooperem para esse bem. Sabe qual é o grande projeto que Deus quer realizar na sua vida? Não é você ficar rico, não é você ficar famoso, não é você ficar influente. Essas coisas podem até vir a reboque, mas não é isso. O grande bem que Deus quer realizar na sua vida, o grande projeto de Deus, é transformar você numa pessoa semelhante a Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui: Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Deus usa as coisas boas da vida para nos deixar parecidos com Jesus, e Deus usa até as coisas ruins que acontecem para nos deixar parecidos com Jesus. Quem sabe uma coisa ruim acontece, e eu vou orar mais, e eu vou buscar ao Senhor, e eu me derramo aos seus pés. Até isso cooperou para o meu bem, para que eu me torne uma pessoa mais parecida com Jesus. Antes de te levar para a glória, Deus quer te tornar em uma pessoa semelhante ao Rei da Glória. Esse é o projeto dele. Eu quero encerrar minha palavra nessa noite, dizendo para você: irmãos, nós temos um Deus grandioso. Vamos confiar na grandeza do nosso Deus. Vamos confiar. Confie na solidariedade de Deus. Quando a vida se tornar um fardo pesado, desânimo, angústia, tristeza, solidão, quando o peso da vida vier sobre você, não pense que é o fim, você não estará sozinho, o Espírito Santo vai pegar esse fardo e Ele vai te ajudar. Confie na solidariedade de Deus, confie também na compaixão de Deus. Quando você não conseguir orar, lembre-se, alguém está clamando por mim, ao Pai, ao Espírito Santo. E sobretudo, confie na sabedoria de Deus. Quando coisas ruins acontecerem, levante as suas mãos nesses momentos difíceis e diga para si mesmo: as rédeas da minha vida estão nas mãos do onipotente Deus. Ele está tecendo a minha vida e Ele não perde o fio da meada. E uma hora eu vou ver a obra linda e maravilhosa que Deus está construindo na minha vida. Quando nós confiamos na sabedoria de Deus, na compaixão de Deus e na solidariedade de Deus, o nosso coração ganha paz, ganha confiança. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós possamos descansar nesse Deus grandioso. Eu vou chamar os irmãos do louvor, nós vamos cantar aquela música sobre o Espírito Santo, que eu acho que encaixa perfeitamente dentro dessa reflexão. Espírito Santo, né? Tem um momento ali que a gente canta: enche este lugar. Quando você estiver cantando isso, põe a mão no seu coração e fala: enche este lugar, não só esse ambiente físico, mas enche este lugar, o meu coração, enche a minha mente, Senhor, enche a minha mente, que a minha mente nunca esqueça da solidariedade de Deus, da compaixão de Deus, da sabedoria de Deus, que está tecendo a minha vida e que não perde o fio da meada. Senhor, que eu possa me lembrar disso, para que eu não venha esmorecer nas dificuldades da vida. Vamos ficar em pé? Enquanto os irmãos se preparam aqui, quero que você ore junto comigo. Queria que você fechasse os seus olhos agora, e eu vou pedir para você, se for possível, para você dar as mãos aí para quem está ao seu lado, à direita e à esquerda. Vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração juntos. Você nem sabe, talvez nem venha saber, mas é provável que essa pessoa que está segurando a sua mão esteja enfrentando algum tipo de fraqueza. Talvez uma fraqueza física
e isso tem machucado muito essa pessoa. Talvez uma fraqueza emocional, uma crise de ansiedade, uma crise de desânimo, talvez uma fraqueza espiritual. Talvez alguns aqui estejam no meio de uma crise de fé. Mas nessa hora, nós vamos nos lembrar que tem alguém que nos ajuda a carregar o fardo. Tem alguém que fala assim: você não consegue orar? Não tem problema, eu vou orar por você. Eu vou levar a tua vida junto ao Pai, eu vou clamar por você. Feche os seus olhos agora. Coloque diante de Deus a sua vida e a vida desse irmão e dessa irmã que está à direita e à esquerda. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui em nosso meio. Tu és o Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Tu és um Deus solidário. Tu não és um Deus frio e indiferente. Tu és um Deus solidário, que vem nos ajudar a carregar o fardo da vida, Senhor. Tu és um Deus cheio de compaixão, Senhor, que clama por nós quando nós não conseguimos erguer a voz para orar, Senhor. Tu és um Deus sábio, que tece a nossa vida mesmo nos momentos mais difíceis, Deus. Senhor, nós entregamos a Ti agora as nossas ansiedades, entregamos a Ti agora os nossos medos, entregamos a Ti agora as angústias da nossa alma e do nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem abraçar o Teu povo, vem abraçar a Tua igreja, esse meu irmão, essa minha irmã, que por vezes entra em desespero por causa de alguma situação. Senhor, que a Tua paz venha sobre nós, Espírito Santo. Oh Deus, que nós possamos nos lembrar desse Deus extraordinário, desse Deus maravilhoso, que nunca perdeu e que nunca perderá o fio da meada, que está tecendo a história da nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Podemos confiar e descansar na soberania de Deus, na sabedoria do Senhor. Confiamos. Vem encher os nossos corações, vem encher a nossa alma de paz. Aleluia. Vamos cantar, vamos declarar que o Espírito Santo encha o nosso coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, oh Espírito Santo, que nos assiste nos momentos de fraqueza. Aleluias. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Coloque a mão no coração e diga: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Aleluia. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, vem encher esse lugar, ó Pai, vem encher as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de
toma conta desse lugar, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Não há nada igual. Louve. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo em nosso meio, Santo Espírito. Inunda esse lugar com a tua presença, Pai. Aleluia. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua mão. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito de Deus, aleluia. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória, bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória, bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória, bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória, bondade. Santo Espírito, Santo Espírito és. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Louvado seja o nosso Deus.